Bem-vindo ao Centelha Move, o nosso podcast cristão. Nós estamos aqui com a Nair e é uma bênção ter você aqui. Você foi um presente de Deus. Eu não sei se você sabe, mas você é um testemunho do nosso primeiro podcast. Deus nos gerou algo no nosso coração e a gente não sabia por onde começar. E eu falei, Senhor, eu queria fazer um podcast cristão. Nós somos 4 mulheres totalmente diferentes, cada um com um temperamento, mas com o mesmo chamado: incendiar as pessoas a Cristo, levar as pessoas à adoração, tentar trazer o avivamento para cada pessoa. Por isso esse nome, Centelha em Movimento, ou Centelha Move. Eu não sei se você sabe o que é centelha. Não, me ajuda. Centelha é basicamente a mesma coisa que faísca. Eu vou te explicar. Uma floresta pega fogo. Uma faísca, ela sai em movimento e ela cai em uma outra floresta. Ela incendeia ela inteira. Amém. Então, nós queremos ser as centelhas na mão de Deus e incendiar os lugares aonde a gente pisar. Por isso que é centelha em movimento. E você é uma centelha. Glória a Deus. E Deus te trouxe lá da Angola pra cá, para incendiar o nosso país, a nossa cidade, para nos ajudar a trazer o avivamento aqui, para nos trazer algo de tão especial na nossa vida. E eu queria te pedir que você se apresentasse para nós. Amém. A paz do Senhor. Muito obrigada pelo convite e pela graça de estar aqui. Saúdo a todos que me podem ver e ouvir. Eu sou a irmã Nair, sou filha de Deus. Tenho 25 anos. Sou a Nair Manuela Coimbra Domingos, mas conhecida como Nair Nani. Sou angolana, africana. Falar de mim é muito difícil, dificilmente faço isso. Então é mais fácil que perguntem para mim, mas sou filha de Deus. Amém. Então eu vou te fazer a sua primeira pergunta. Posso? Pode. Sobre o avivamento, sobre essa fagulha, essa chama que tem no seu coração. O que você pode nos falar sobre isso? Olha, para mim, avivamento é quando aquilo que eu fazia eu não faço mais. E muito mais do que sentir a presença de Deus, ouvir um bom louvor, uma boa pregação, eu considero avivamento quando realmente há mudança na vida das pessoas. E é uma chama que existe dentro de mim. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi pessoas a cantarem, eu já cantava, mas ouvi pessoas a cantarem para Deus, e eu cantava para o mundo e pensava ser uma cantora do mundo. E ouvia bons cantores. A primeira vez que eu ouvi pessoas a cantarem para Deus, o desejo do meu coração não foi tipo, Senhor, me meta ali para as pessoas me verem. Não, foi que eu estava impactada. Primeiro, eu ouvia blues, jazz, ouvia muita boa música. E as irmãs não eram assim tão afinadas. Mas eu sentia algo dentro de mim. Eu me perguntava, mas por quê? O que eu estou a sentir? Eu nunca senti isso nas músicas do mundo que eu ouvi. Por que elas me fazem sentir isso? Se, não menosprezando, mas não tinham tanta técnica como os estilos que eu estava muito habituada a consumir tinham. Eu fiquei... E eu pensei assim no meu coração. E deixa eu dizer, Deus ouve os nossos pensamentos. Eu disse, Senhor, se um dia tiver que cantar para ti, e eu ainda digo, eu sou pecadora demais, mas se um dia tiver a oportunidade de cantar para ti, o meu desejo é que todo mundo que me ouvir sinta isso. E a curiosidade por descobrir o que era, e ao mesmo tempo o desejo de fazer com que quem me ouvisse sentisse a mesma coisa, de alguma forma também me levou a Deus. Então, essa é a chama de avivamento que existe dentro de mim. Usar a minha voz para que pessoas realmente mudem. Para que pessoas possam compreender que existe algo mais. Algo mais de técnica. Algo mais de boa voz. De boas músicas.
de um todo aparato montado. E depois daquilo, um dia eu fiquei a refletir sobre, e depois? E depois daquele culto que você chora, você se atira no chão, você salta, e depois disso? O avivamento é quando depois disso você começa a dar frutos. Como eu senti bem, né? Pois. Então, essa é a chama de avivamento que existe dentro de mim. Fazer, ou que Deus faça, né? Por intermédio da minha voz, que pessoas se voltem para Ele. Que pessoas queiram conhecer, queiram entregar sua vida a Deus. Assim, minhas irmãs, nem falo isso para parecer bonito, mas todo mundo que me conhece sabe isso que eu vou dizer para vocês. Após uma ministração, a pessoa pode me chamar e dizer, olha, você canta bem. Meus olhos nem vão brilhar. Glória a Deus. Gostei da tua roupa. Meus olhos nem vão brilhar. Mas depois de uma ministração, se pessoas aceitarem Cristo como seu suficiente Salvador, olha, é automático. As lágrimas. Essa é a chama de avivamento que existe dentro de mim. Que as pessoas voltem a Deus. E isso foi o que aconteceu comigo, né? Sentada naquela igreja. Pois. Ouvindo aquilo. Ouvindo louvor. E dentro de tudo isso que você falou, de tantas experiências marcantes, naquela igreja você sentiu, pediu ao Senhor para que sua voz fizesse aquilo. Já chegou até você essa resposta dessa oração? Porque as pessoas vão à frente, você tem visto aceitar Jesus. Mas teve uma específica que te impactou, que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo através da sua voz, do seu louvor, um testemunho, alguém que foi lá e falou, Nani, eu te ouvi e isso fez assim na minha vida. Teve um momento? Tem muitos. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu tenho uma minha irmã da igreja, a irmã Tatiana. Eu falo muito dela nas ministrações porque na época da Covid eu estava muito fraca e ela orou por mim. E de repente em uma hora de oração eu ganhei força para orar, né? Mas a irmã Tatiana não era crente. Inclusive dançava, nós temos lá alguns estilos em Angola, dançava para o mundo. E ela se incomodava com o barulho da igreja pentecostal, a oração. E vocês não imaginam os africanos. Glória. Mas ela dizia que, ao mesmo tempo que o barulho da palavra, da pregação, da oração lhe irritava, o louvor lhe chamava. E é quando eu louvava. E ela dizia que ela colocava os ouvidos dela, né, na parede, atrás da igreja, para ouvir o louvor. Até que ela um dia disse, eu vou ir nessa igreja. E a irmã Tatiana foi na igreja e não saiu mais. Glória a Deus. E um dia, quando eu estava fraca em 2019, na Covid, a irmã Tatiana orou por mim. Glória então, a Deus. hoje a irmã Tatiana é casada com o líder da juventude da igreja. Até, inclusive, sei que está a fazer aulas para o diaconato. Então, é uma bênção, né? Mas eu aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos a graça de estar na igreja do pastor Júnior Trovão. E à medida que nós ministrávamos, nós terminamos e veio uma menina já aceitar Jesus. Tipo, o culto não tinha acabado, ainda tinha a palavra, ainda tinha momentos por acontecerem. A menina veio com uma blusa barriguinha. Aquilo eram lágrimas, babas e ranhos. Totalmente impactada. E ela me abraçou e ela disse, Deus usou a tua vida para me trazer Glória aqui. a Então, Deus. É. isso é melhor do que um envelope depois do culto. Sim. Isso é melhor do que um elogio, um vídeo com muitas visualizações. Isso é você ter a certeza que você está cumprindo aquilo para o qual você foi chamado. Glória a Deus. E nós fomos chamados para chamar. Glória a Deus. Nossa, Glória você a falou Deus. algo importante. Aquilo que nós fomos chamados. Muitas das vezes a gente corre do nosso chamado com medo do nosso propósito, com medo talvez de não alcançar, de não ter essa expectativa que os outros às vezes colocam. Nós esquecemos de olhar para quem nós devemos. Como que você se sentiu quando Deus te chamou para o seu propósito? Olha, quando Deus me chamou, foi numa noite muito má.
E Deus me chamou antes daquele culto. Eu estava na minha casa e eu estava mal. E eu dobrei os joelhos e eram só lágrimas. E Deus falou comigo: se você fizer o que eu quero, eu vou fazer o que tu queres. Amém, Jesus. Como eu não sei, que eu já sabia que é Deus. Eu já sabia o que Deus queria que eu fizesse. Deus queria que eu cantasse para Ele. E naquela noite, sem eu perceber muito bem o que eu estava a dizer, tá bom, eu vou fazer. Eu disse, tá bom, eu vou fazer. Irmãos, Deus não brinca. Quando você fala algo para Ele, se você está muito triste, se está muito abalado, Ele está levando a sério. Ele está ouvindo. E as coisas começaram a acontecer. Eu fui batizada com 13 anos, mas eu me considero a minha evolução, né? A partir dos 17 e 18. Sim. Aí eu considero o meu processo de conversão. Mas eu fui batizada aos 13. Aos 13 já pregava, já cantava, já fazia muitas coisas. Então você não sentiu medo, assim, de imediato, assim? Tô já a chegar lá. Se tô a dizer que só me considero a me converter aos 17 e 18, sim, é porque foi um período de não entender, de fazer só por fazer. Que chegou um período que eu disse, não, eu tenho 17 anos. Agora eu sei o que é bom, sei o que é mal. E não só, à medida que eu fazia as trafulices na escola, mas também já cantava. Então, os colegas estavam a me ver aqui. A responsabilidade já chamou. Canto. Então, eu tenho que saber o que eu quero. Então, de alguma forma, isso foi assustador. Foi assustador. Tudo era muito novo. Eu estou a dizer que eu fui batizada com 13 anos. E eu passei por um período de libertação também. Tudo me dava... Essa foi uma das partes que mais me assustou. Porque à medida que eu decidi entregar minha vida a Deus, o inimigo não gosta. As maldições familiares, as entidades, os altares familiares. Vieram todas, né? Era um mix de coisas. E eu já cheguei a perguntar a Deus, por que isso acontece comigo? Eu já vi pessoas que não lidavam comigo do mesmo jeito, porque isso é mesmo assustador, né? Sim. E claro. Você se pergunta, mas por que eu tenho que viver isso? E às vezes o que a pessoa pensava é, se calhar é melhor eu não me entregar, para mim não viver isso. Sim. E eu sei que é isso que o inimigo faz, né? Muitas coisas que eu não conseguia compreender. Uma pessoa que vai vir e vai profetizar para mim, outra pessoa que vai ver a mesma coisa. Senti muitas das vezes também um peso enorme, porque fui a primeira da minha casa a converter-se. Forte. Ao mesmo tempo, 13 anos, na adolescência, os adolescentes querem ter uma vida própria e eu não podia. Eu poderia estar a brincar, poderia estar na escola, poderiam estar a falar, mas eu sabia que tinha sempre uma voz que falava, você não foi feita para isso. Mas às vezes você não foi feita para isso, mas você entender com aquela idade que eu não fui feita para isso e amém, glória a Deus, não é assim. Então era um choque, por que eu não posso? Por que todos podem? Por que eu tenho que ser assim? Por que tem que ser... Uma guerra interior. Pois. E é um desafio, né? Porque você estava numa idade de descobertas, né? Na idade de jovem, que você poderia, às vezes, viver outras coisas, né? E você escolheu o quê? Estar com o Senhor. Amém. Você escolheu, né? Estar no caminho do Senhor. E como que você lidou com isso? Com a juventude, né? Com aquela fase assim de, nossa, todos os meus amigos estão indo para as festas, estão, né? Mudando, né? O jeito, né? E como que você lidou com isso? Porque hoje os jovens, eles querem, né? Outras coisas. E a gente vê que os cristãos, né? Os jovens cristãos, eles têm que fazer a diferença, né? Foi difícil, não vou dizer que foi fácil. Primeiro é que algumas pessoas, né? Com elas convertem-se, né? E procuram se afastar das mais amizades. Eu não. As pessoas começavam a se afastar de mim automaticamente. Sem escolha, né? Sem escolha, né?
o entender porque que eu tenho que ser excluída de meios. Às vezes aparentava que era por conta de uma outra coisa, se calhar condições financeiras, mas hoje eu percebo era Deus sempre a dizer, não te quero andar ali, Te separando, né? não te quero Te para colocando isso, eu fazer não te reconciliação. fiz para isso. Foi muito difícil, mas eu me apaixonei pelo Senhor. Glória a Amém, Deus. aleluia. Ficou fácil E eu renunciar. acho que isso Fez a diferença. faz toda a diferença. Porque por mais que eu me divertisse, por mais que eu visse, quando eu fosse num culto, quando eu ouvisse um louvor, quando eu ouvisse uma pregação, não estou a falar ainda de profundidade, que eu comecei a ter já com os 18, 19, mas eu estou a dizer que só naquela época para mim era tipo um culto, era tipo um louvor, mas quando eu vivi aquilo, eu entendi aqui. Esse é o melhor lugar para mim estar. Glória a Deus. E não tem nada lá fora melhor do que isso. Então, é aquilo, né? Tem um louvor aqui que diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar. Daí eu falo que quando nós somos cristãos e nós temos uma ligação com Jesus no profundo, no secreto, algo que o Senhor nos dá mesmo no cotidiano, o mundo perde a graça. É verdade. Esse hino que você falou, ele é lindíssimo, né? Quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu falo que eu não sei viver longe da presença de Deus. O melhor lugar que eu posso estar é aos pés de Cristo. É o lugar que eu me sinto completa, plena. É o lugar que eu me sinto feliz. É quando eu estou nos pés daquele que me criou, que me amou primeiro. Uma amiga minha diz uma frase que fala assim: a salvação é de graça, mas a unção não é. E qual é o preço que você tem pagado? É assim, essa é uma pergunta assim muito, como é que eu vou dizer? Porque em determinados momentos da minha vida eu fiz muitos sacrifícios. Coisas lindas mesmo. De tanto me apaixonar pelo Senhor, naquela idade eu já fazia vigília sozinha, jejuns sozinha, ler a Bíblia completa sozinha. Ficou o meu passatempo, ficou o meu, né? O meu lugar. Porém, ao decorrer do tempo, assim hoje, eu digo, não sei, porque começaram a surgir momentos e tempos que, claro que tem aquelas coisas que Deus estabelece para nós, mas nada disso eu poderia justificar que é o preço daquilo que eu carrego. E não quero parecer fofa, mas estou a dizer a minha verdade. Eu já olhei para mim e disse, mas o que Deus viu? Todos Não nós tem. perguntamos, né? Não tem mesmo. Já ouvi cultos, você passou toda a madrugada a orar, e quando você começa a louvar, parece que você que está tirando a presença de Deus do culto. Como já houve momentos que você não abriu a Bíblia, mas o Senhor através de ti fez o extraordinário. E você vai dizer o quê? Ia dar aqui uma fórmula, não, eu faço isso, irmãos, eu não faço nada. É mesmo a graça. O preço da minha unção é graça de Deus. Glória a Deus. Se eu tivesse alguma coisa para descrever, eu seria mentirosa. Eu digo, eu acho que existem mulheres com histórias mais bonitas que a minha, mais sofridas, mais impactantes. E se calhar elas se contassem, poderiam mexer com a tua vida. Eu, sinceramente, não sei. Não sei o que Deus viu. Sou muito grata. E respondendo mais uma vez, né? O preço da minha unção é a graça de Deus. Glória a Deus. E Nair, da igreja, você sentada ali, quando você pediu essa graça sobre a sua vida, sobre a sua voz, você conseguia imaginar que ela alcançaria a dimensão que ela alcança hoje? É assim, de alguma forma eu sabia que eu não era normal. Eu não sei explicar como. Nós imaginamos. Eu não sei como. Por isso que eu estou a dizer, tipo, eu sabia que Deus falava comigo, mas não sabia. Isso é estranho. Sabia o que Ele queria, mesmo sem Ele dizer. Deus realmente, tipo,
disse-me assim: se fizeres o que eu quero, eu vou fazer o que tu queres. Ele não me falou o que ele queria, mas eu sabia que ele queria que eu cantasse para ele. Então, eu já sabia que eu não era normal. Mas saber o processo e como as coisas aconteceriam, isso eu não... Nesse processo, nessa caminhada, incredulidade e medo cruzou seu caminho? Como você lidou com a incredulidade de pensar, eu não vou chegar nesse lugar não, isso aqui Não é pra mim. Não é pra mim. Mas uma coisa, deixa eu dizer, eu acho que a incredulidade... Eu nunca fui de desejar, tipo, lugar grande. Eu já ouvi dias que eu sentei com Deus e falei, eu não te pedi isso. Literalmente, eu nunca fui. E é algo que me entristece muito hoje em dia. Hoje, as perguntas que eu recebo de algumas pessoas que também louvam, o que eu faço para poder chegar onde tu chegaste? Meu Deus. O que eu faço para poder ter muitas visualizações? Como é que eu faço para conseguir também as nações? Eu nunca pedi a Deus, Senhor, me leva às nações. Deus, me dá muitas visualizações. Deus, me leva a lugares altos. A única coisa que eu pedi a Deus foi, Senhor, se um dia cantar para ti, que quem me ouvir sinta isso que eu estou a sentir. Glória a Deus. Então, assim, a incredulidade que surgia em mim não era muito de lugar grande, porque eu também nem desejava alcançar. Mas era muito mais de acreditar naquilo que o próprio Deus vinha me dizer que vai fazer. Como eu sou de uma família de baixa renda, né? E prontos. E você ouvir que Deus está a dizer que você vai passar nessa porta, mas quando você abre as vistas, aí só tem parede. A minha incredulidade não foi tipo de chegar em lugares altos, porque eu nunca desejei chegar nesses lugares, mas ele acreditar naquilo que Deus dizia. Por intermédio de muita gente. Foi um período, os meus irmãos da minha antiga igreja, que me viram a crescer, que viram o meu processo espiritual, podem testificar isso que eu vou dizer. Foi um período enorme de eu cantasse, se viesse um pregador, se viesse alguma pessoa de fora, profetizava a mesma coisa. Você vai pisar em lugares que você nunca pensou. Deus vai fazer contigo o que você não imagina. Chame essa menina, vem aqui. E você ainda era aquela criança de 13 anos? Aquela criança, 13, 14, 15 anos. Uma coisa extraordinária que acontecia comigo. Quando eu tinha os ataques espirituais, eu gritava muito. Então, na maioria das vezes, eu ficava sem voz. E aquilo tudo ocorria no culto, né? Depois vinham, faziam imposição de mão, oravam. Mas depois eu tinha que voltar novamente em frente na banda de louvor. E aquele processo, se calhar um dia eu escreva sobre isso, era muito doloroso para mim. Ter que voltar para ali era muito doloroso. E eu ficava sem voz. Mas quando eu colocasse a boca para louvar, saía uma voz. Eu sabia, não sou eu que estou a cantar. E quando terminava o culto, eu estava sem voz. Era algo sobrenatural. Eu e Deus sabíamos que não era eu. Então, assim, foram períodos de... As pessoas diziam, eu tipo... temos certeza. Eu! Imagina você dizer uma pessoa, você vai alcançar as nações, a pessoa nem tem passaporte, a pessoa nunca viajou, a pessoa não tem... São coisas extraordinárias. Então, a minha incredulidade foi muito mais ali, em acreditar naquilo que o próprio Deus dizia, né, sobre mim. Uma coisa também que eu quero contar para vocês: o meu maior desejo era ser batizada com dons de línguas. Então, quando eu fui ser batizada, no batismo mesmo, do Espírito Santo. Não, nas nas águas. águas. Eu já tinha feito um trato com Deus. Eu estou a me batizar, mas eu quando sair tenho que orar em línguas. Olha E só. olha o que acontecia. Todo mundo que estava saindo do mar estava já. Cheio. Falei, então vai chegar a minha vez. Quando eu entro na água, nada.
Fico revoltada na areia. Sento na areia. Não aconteceu nada. Eu fui, tomo a minha primeira Santa Ceia, né? Faço a minha primeira Santa Ceia. E eu só dei um salto. Olha, e eu abri os olhos e falei mesmo, só mesmo um salto. Você já queria céu aberto, Meu que cai Deus. fogo, põe brasa viva na minha nada. vida. Sim, interpretação, tudo. Mas quando nós pegamos o carro, né? A igreja disponibilizava um carro que leva os batizados, como nós éramos uma congregação, íamos indo até o centro. Eu, com os olhos assim fechados, eu me vejo em cima do altar. Não sabia se pregava, se cantava, mas eu via homens, mulheres, Glória a Deus. crianças Deus te mostrou. no chão, a chorar, a saltar. Eu abri os olhos e sempre falei o quê? Eu acho que eu estou a ficar maluca. Eu quero tanto que Deus faz coisa da minha diante. Olha, Sim. essa é a memória que eu tenho. Eu falei, acho que eu estou a ficar maluca. Eu quero tanto que Deus fale uma coisa que eu estou até alucinando. E hoje, normal sair literalmente, das águas. Você essas está coisas vivendo aquilo. acontecem. Então, só para vocês verem, né? Até no batismo também. Ou seja, Então- lá ele te deu algo muito maior, abriu sua visão, mostrou um futuro tão distante, porque dos 13 para chegar nesse dia, né, foram muito tempo. Foi. E ele abriu sua visão, mas você não tinha entendimento da grandeza do que ele estava te mostrando. Eu pensei que eu estava vivendo aquilo. Que coisa maravilhosa. Demais, De né? vez Estar em com o Senhor. Né? De vez em quando a gente tem essas alucinações também. Sim. O Senhor fala com a gente, fala, gente, é coisa da minha Não é cabeça. possível. Jesus, eu acho que eu tomei o remédio errado. A centelha, né, Kenny? É, a centelha. Quando te mostrou. Quando Deus Mostrou me primeiro para ela. Eu tava vindo no carro, a gente tava no retiro da igreja. E numa madrugada, que a gente orando na madrugada, a Kênia compartilhou comigo e o céu abriu. O céu abriu e de alguma maneira o Espírito Santo de Deus falou, você vai interceder por ela, eu vou trabalhar na vida dela e vocês vão viver algo, e eu já colei nela. Então assim, eu vou no que Deus está movendo, porque o Senhor falou que era para mim virar uma intercessora da vida dela. E um projeto foi gerado no coração do Senhor e que ela teve coragem de se posicionar para começar. E para você ver o tamanho, porque é como eu estava falando para as meninas ao chegar, mesmo que nada aconteça, Ele já nos honrou com a sua presença. Amém. Pelo que Glória Deus a tem feito nas nossas vidas através da sua. Amém. Eu falei para minha filha, falei, quando eu ouvi você estourou aqui no Brasil. Era de manhã. Eu abro meu Instagram com Bucanani, e eu já me identifiquei com ela, aquela autoridade correr, aquela morena unção. linda, já falando em línguas e marchando, e você passando na frente da câmera. Liguei pra minha filha no Maranhão, falei, entra agora no Instagram e vê o que tá acontecendo no mundo espiritual. Deus levantou alguém hoje. E assim, e marcou. E você incendiou o nosso país. Você trouxe isso para nós. É por isso que nós somos tão gratos de estar sentado com você. Deus é bom. Deus é extraordinário. Extraordinário mesmo. Eu vou testemunhar rapidinho. Eu indo ao trabalho de carro, eu coloquei a sua música para ouvir. E eu estava bem com Jesus. Mas quando eu ouvi a sua música, eu tive que estacionar, parar e eu só chorei. Porque a ministração que o Espírito Santo me entregou foi tão grande. O Senhor dizia, eu tenho algo para você, Ele é grande, então eu vou te preparar. E isso, o seu louvor ali, você cantando ali no som do meu carro, estava só eu. E eu chorava, eu falei, Senhor, tem tantas pessoas mais capacitadas. Jesus fala, eu não quero os capacitados, eu quero as obedientes. improváveis, eu quero as obedientes, aquele que está com o coração disposto. E você falando como foi, né, dos 13 aos 17 anos, a sua entrega ali, você literalmente estava disposta. Alguma hora da sua vida você falou assim, não, agora eu vou me entregar, agora eu vou viver o que o Senhor tem para mim. E o que você espera daqui para frente? Olha, eu não sei, mas eu ouvi uma pregação da pastora Camila Barros, acho que foi há 2 dias atrás ou 3, e ela dizia assim, nas tuas orações, não vou falar taxativamente as palavras que ela usou, mas o entendimento, nas tuas orações você já não ora por coisas grandes, porque você já se acomodou com o que você viveu, então você só pede para Deus te manter, para Deus manter.
isso que te trouxe até aqui foi a palavra. Então, continua na palavra. E eu vi, a partir daquele dia, porque a minha oração era só assim: eu quero manter a minha essência, eu não quero me desviar, já não mais a vencer. Mas eu tenho no meu coração um projeto voltado à solidariedade. Glória a Deus. Eu tenho no meu coração um projeto de passar a visão que o Senhor me apresentou de adoração, de louvor, a quem louva também. Tenho no meu coração e no coração da minha mentora, né? Tenho muitas canções. Tem algum assim que pode dar uma palhinha pra nós? Não posso. Nós vamos ficar ansiosos até. E eu vou vos contar de uma canção muito linda que o Senhor me inspirou. E a forma conforme foi, daqui a pouco tenho projeto tenho no meu coração livros. Lindo. Tenho no meu coração muitos mais concertos. Mas acima de tudo, a eternidade, né? Amém. Precisamos e nós queremos viver. Sério que por mais coisas bonitas que você viva aqui, Isso é à medida que você vai se aproximando, É o principal alvo, né? o coração fica, Jesus, volta já. É verdade. Gente, ela é muito Ansiando bonitinha, fofa demais. Eu queria Ansiando falar por para vocês da nova composição que o Senhor me deu, que fala o cheiro de Deus. Gente, o cheiro. O cheiro de Deus, Calma, né? quando eu comecei a compor, eu chamei a minha segunda mãe. Eu disse para ela: acho que dessa vez eu vou cantar heresia, porque do que eu sei de cheiro de Deus. Esse cheiro na Bíblia é só quando queimava, soube a fumar. Não estou a entender isso. Ela me ri. Nós fomos convocadas, vou usar mesmo esse termo, porque existe sítio que é convite, existe sítio que é convocação. Boston tinha uma conferência de mulheres da pastora Renata e o tema é fragrância. Que lindo. Gente, A Vejam já. testificando, começou. Olha só. Deus já mostrando, né? Revelando. A canção diz assim: o seu cheiro é tão forte em mim que nem que eu estiver na porta, inunda toda a casa e todo mundo sabe que eu já cheguei. Aleluia. Já viram aquele perfume muito forte que a pessoa só está num lado, mas sabe, ele já chegou? Toma o ambiente, né? Dizer: o teu cheiro é perfeito, Senhor, é perfeito. E ele não faz mal a ninguém. Apesar dele ser forte, existem pessoas que têm, né, são sensíveis a cheiros fortes, mas eu declaro, ele não faz mal a ninguém. E existem aqueles cheiros bons que todo mundo está a usar e você fica tipo: eu não gosto muito. Mas eu declaro que o cheiro dele todo mundo gosta. Amém. Todo mundo gosta. Glória a Deus. E não faz mal a ninguém. Quando nós fomos para lá, nós no cabeleireiro a se preparar, a pastora Renata ouviu a música, mostrou o esboço dela de pregação. Era quase a mesma coisa. Chamou a outra pastora, era a mesma coisa. Ela me disse, a pastora Catarina, ela até, Jaqueline, ela se ofereceu em me ajudar a entender o livro de Cantares. Ela disse: a Bíblia fala muito do cheiro de Deus. E eu fiquei do tipo: uau! É muito difícil para os africanos às vezes conseguirem os vistos para estar, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E foi muito difícil. Eu disse: Deus já estava a me testificar que eu iria com a letra. Fora de mim, tudo que se pregou, tudo era canção. E voltando na tua questão, uma das coisas que eu mais anseio também são coisas que venham mesmo de Deus, né? Letras que venham de Deus, confissões, aprender mais. E pronto. Amém. Eu fico muito agradecida a Deus, Nani, por o Senhor ter nos proporcionado este momento de mesa. Não tem nada melhor do que uma mesa. A palavra do Senhor fala muito sobre a mesa, sobre a comunhão. E tudo que foi falado nesta mesa hoje, nesse podcast, é confirmação no nosso coração de um propósito. Amém. O que você falou aqui edificou muito a minha vida como cristã. Creio que edificou a vida das meninas.
E eu quero te declarar sobre a sua vida que você vai viver coisas maiores. Que você vai passar por muitas outras fronteiras. E que você vai incendiar muitas outras nações. Você é uma centelha. E uma centelha que Deus vai levar nos 4 cantos dessa terra, trazendo o avivamento, o arrependimento e levando essas pessoas a conhecerem verdadeiramente Jesus. Você é uma bênção. E nós louvamos a Deus e cremos que este novo tempo chegou na sua vida. Pode preparar que vem mais assinaturas no seu passaporte, tá? Outros carimbos, chancelas, porque a principal chancela já foi dada e foi o do nosso Senhor. Você tem mais alguma coisa? Podia terminar ela cantando, né? Sim. Eu vou orar, canção nova do cheiro de Deus. Não, não brinca com a IA. A IA tá fazendo um trabalho com as minhas canções. Que é só Deus. Tem pastores que me marcam com louvor, mas é aí a cantar, eu do tipo, pastor. Nós vamos ter que esperar e segurar a ansiedade, né? Aí eu queria falar para corações que nem tudo é fácil. É lindo nós estarmos aqui a contar, a ver o que Deus fez, a ver os vídeos, a ver a irmã aí no Brasil. Às vezes és um irmão que está em Angola, és uma irmã que está em África ou em qualquer outra parte do mundo. É muito bonito ouvir assim e parece que tudo é fácil. Nem tudo é fácil. Às vezes nós somos levados a abrir mão de algo que a gente precisa porque o Senhor quer. Mas do mesmo jeito que não é fácil, com Ele não é impossível. Então, continua firme, siga firme. E se calhar também não é só para quem me ouve, é para alguém aqui nessa mesa, né? Siga firme. Deus sabe. E Ele nos sustenta. Isso é verdade, sim. Tem coisas que dizem às vezes que ninguém pode dar o que não tem, mas em Cristo nós conseguimos dar às vezes o que nós queremos, o que nós precisamos, porque Ele é a plenitude, Ele está em nós e Ele tem todas as coisas, até aquelas que nós precisamos e às vezes Ele não dá para nós. Então, que a gente siga firme, com força, coragem. Amém, Senhor. E o resto o Senhor fará. Amém. Aí eu queria fazer uma pergunta assim para você. O que você deixaria para esses jovens agora que estão iniciando com Jesus, conhecendo Jesus? Assim, deixaria uma palavra para eles? Primeiro vou dizer algo que tem queimado o meu coração. Eu vejo pessoas abrirem mão daquilo que Deus lhes confiou para fazer o que está dando certo. Estou a ver pessoas abrirem mão daquilo que Deus lhes entregou para fazer aquilo que dá like. Sim. Aquilo que dá engajamento. Isso tem queimado o meu coração. Porque sabe o que é Deus te entregar uma coisa, você abrir mão para fazer o que o povo quer. Então, meu primeiro conselho é não abra mão daquilo que Deus te entregou. Quando você descobrir quem você é nele, quem Ele é em ti, você será uma bomba atômica. Amém. Você perceberá que os outros já existem, mas você não. Amém. Que coisa maravilhosa. E diria que, como diz um mestre da palavra na minha nação, reverendo Salomão de Cá, eu levo essa frase comigo todos os dias, aonde eu posso deixar um conselho. O segredo da altura é a profundidade. Profundidade com Jesus. Todo prédio gigante que você pode ver, você não tem noção do quanto cavaram. Então, vamos fundo. Vamos nos entregar realmente a Deus. De verdade. Sem esperar algo em troca, sem olhar para os benefícios. Meu Deus, eu não sei. As coisas estão muito erradas. E se sentarmos
com grandes homens e mulheres de Deus que a gente admira, vão te explicar que o desejo inicial nunca foi ser grande. Ele é. Glória a Deus. Então, eu diria isso. Diria isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Muito obrigada. Que esperamos você nos nossos próximos podcasts. Vamos fazer outros temas. Vamos ver outros temas. Em nome de Jesus, vamos levar essa palavra tão maravilhosa a outras pessoas e incendiar todos esses corações. Que Deus continue te abençoando, te honrando. Nós te preparamos uma lembrança para você também, que nós vamos te entregar agorinha, que tá lá fora, para te agradecer e te honrar. Nós queremos honrar você. Nós aprendemos que honra não é para quem recebe, mas é para quem dá. Então nós queremos te honrar como serva do Senhor, viu? Muito obrigada mesmo. Não tem dinheiro, não tem nada que eu possa falar que possa pagar a gratidão que eu tenho pela sua vida e pelo Senhor Jesus por ter nos proporcionado esse momento. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Você é linda. É verdade. É uma boneca, gente. Ela é perfeita. É uma bonequinha. Então tá, fofinho. Maravilhoso. Eu depois vou vos contar uma história desse fofinha. Vocês vão rir, mas fora do Isso é uma podcast. história pro próximo. É verdade. Nós já vamos Pessoal. anotar a próxima história do Fofinha. Muito obrigada por vocês estarem conosco. Até o próximo podcast. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada, mãe. Obrigada.